Bom, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei essa vinheta uma coisinha linda, né? É. Demais. Ó. Foi. Bom, gente, nós estamos aqui nessa manhã e vamos dar prosseguimento à nossa reflexão sobre uma série que tem um nome um tanto diferente, né? Update familiar. O Marcelo emprestou essa linguagem de algo que é muito comum no nosso dia a dia. A tecnologia, ela literalmente invadiu a vida de todo mundo. Eu achei muito curioso, ontem eu fui no aniversário de uma senhora de 80 anos de idade. E ela estava extremamente preocupada se as fotos estavam boas, porque iriam para o Facebook dela. E eu fiquei ainda mais chocado de saber que ela conversa por WhatsApp com a minha avó. Minha avó tem 82 anos, ela 80. Ou seja, a tecnologia, ela literalmente invadiu o nosso dia a dia. E por isso, algumas palavras se tornaram muito comuns. Algumas palavras da tecnologia migraram para o nosso vocabulário e se tornaram muito comuns. Update é uma delas. E a gente pode trazer isso no sentido de uma melhora no desempenho. E realmente é muito importante que a essa altura do ano, que às vezes eu tenho a sensação que começou ontem, mas a gente já está na metade do mês de maio, que nós possamos dar uma olhadinha para ver como anda o nosso sistema familiar. O pastor Renato Dumas trouxe uma reflexão preciosa para a gente na semana passada. E, entre outras coisas, ele nos trouxe o aspecto de aprender a diferenciar aquilo que é essencial do que é fundamental. O fundamental é algo que, sim, a gente precisa, é até importante, mas não constitui aquilo que é a nossa essência. E família, sem dúvida nenhuma, é algo essencial para nós. O tema de hoje é liberando o espaço. E novamente aqui a gente tem a possibilidade de fazer uma associação muito interessante. Quem é que nunca quis tirar uma foto do netinho, ou estar naquele show que você sempre desejou ir? De repente, você vai tentar fazer uma filmagem, fazer algo, enfim, para registrar aquele momento, mas se dá conta de que não há espaço suficiente na memória do seu celular. E aí, como é que você faz para liberar esse espaço? Eu não sei vocês, mas eu acho grupo de família um extremo ofensor da memória do nosso celular. Todo mundo tem uma tia, tem um tio, ou a própria mãe, fala baixinho, às vezes você mesmo, que adora bombardear o grupo da família com aquele bom dia bem estrambólico, com aquele vídeo completamente inútil. E gente, eu vou confessar uma falha minha para vocês. Eu sou um tremendo difusor de memes inúteis. Eu gosto dessa bobagem. E quando a gente se dá por conta, lá foi a memória do nosso celular. Então a gente precisa aprender a liberar espaço. Também nas nossas relações familiares e relações interpessoais. Um outro exemplo bastante interessante, mesmo quem não é de São Paulo já ouviu falar na corrida de São Silvestre. E se vocês separarem na hora da largada, tem sempre aqueles figurões com aquelas fantasias gigantescas. Mas há um fator muito interessante, aquelas pessoas não estão ali para de fato competir. Faz parte da festa, é algo maravilhoso, mas é uma decisão que a gente precisa tomar. Nós vamos correr as nossas vidas, as nossas carreiras pessoais, somente para fazer parte do show, ou nós temos o desejo de levar isso a sério. Nós temos o propósito de viver a nossa vida com excelência, inclusive e principalmente dentro dos nossos lares. Hoje nós vamos falar de relacionamentos de uma forma geral. E é imprescindível que o nosso coração esteja aberto para isso. E o que eu senti de conversar com vocês nessa manhã é trazer uma leitura comentada de um texto que é muito conhecido e que várias vezes nós usamos ele para falar sobre relacionamentos dentro da igreja, mas ele se aplica a relacionamentos de uma forma geral. Mesmo porque quem tem problema com uma área, um segmento relacional, tem problema com todos os outros.
Você já parou que pessoas que são difíceis de lidar, é difícil de se relacionar com os pais, é difícil de se relacionar com os irmãos, com os primos, com o pessoal da igreja. Então, geralmente, se nós encaramos as mudanças que precisamos operar em nós e as fazemos de fato, nós melhoramos a nossa forma de se relacionar com o mundo de uma forma geral. Tudo bem? Eu vou trazer aqui para a nossa reflexão um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 9. Tá joia? Eu preciso trazer algumas informações acerca dessa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Ele está escrevendo essa carta muito grato, porque ele recebeu uma ajuda dessa igreja. E o que é extremamente curioso é que essa carta é uma carta cheia de carinho, cheia de felicidade. Ah, sim, algumas exortações duras, mas Paulo assume uma forma relacional extremamente amorosa com aquelas pessoas com quem ele está falando. E nesse último capítulo ele traz algumas reflexões preciosas acerca de como que a gente deve se relacionar uns com os outros. Amém? Então, lá no primeiro versículo diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes. Firmes em quem? Firmes no Senhor, ó amados. E aqui já tenho um excelente ponto para a gente prestar atenção. Aonde é que nós devemos estruturar os nossos relacionamentos e as nossas relações pessoais? No Senhor. O que é muito interessante é que essa cidade de Filipos era uma cidade onde residiam, quase não sai, onde residiam alguns militares aposentados. E Paulo usa de algumas palavras da linguagem militar para passar alguns conceitos para essa igreja. E quando ele usa a expressão que está lá original no grego, que nós traduzimos por firmes no Senhor, passa a ideia de um grupo de soldados que deveriam estar preparados para resistir aos ataques dos inimigos. E isso é fundamental para que a gente tenha relações saudáveis. Nós precisamos estar firmes, preparados para receber os ataques que nós recebemos diariamente sobre as nossas relações, principalmente sobre as nossas relações familiares. Já percebeu, já reparou que tem gente que por qualquer coisinha ele entrega a segurança desse laço afetivo que há entre as pessoas? Com todo respeito, até porque eu não sou mulher e eu não sei o quanto isso de fato pode realmente irritar vocês. Mas será que uma toalha molhada em cima da cama vale mesmo aquela discussão sem limite e interminável? Depende se é todos os dias. E para os homens também, gente. Poxa, o que tem de mais você sacrificar 15 minutinhos do futebolzinho que você quer ver para antes de você chegar em casa, cumprimentar a sua esposa direito, dedicar atenção a ela? Vocês estão vendo que às vezes, ao invés da gente estar pronto como soldados para resistir aos ataques, das dificuldades do dia a dia, a gente abandona a boa convivência por qualquer coisa? Eu às vezes sou assim. Novamente eu vou confessar aqui uma fraqueza. Televisão para mim só serve para a gente ver esportes. E a família lá em casa é grande. E às vezes eu saio correndo aqui da igreja para assistir meu futebolzinho americano na quinta-feira à noite e a novela ainda não acabou. Gente, não é fácil, mas eu entendi que eu preciso estar ali preparado para resistir a essa adversidade. 15 minutos de um jogo de 3 horas
não vale a pena eu abrir mão do bom relacionamento da minha família por causa disso. Isso é coisas que nós precisamos adotar. Essa é uma postura que a gente precisa adotar no nosso dia a dia. Vocês concordam comigo? Que às vezes a gente entrega a paz por pouca coisa ao invés de resistir como bons soldados. Então nós vamos adiante, continuar a nossa leitura. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram comigo ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Novamente, a gente tem que viver em harmonia em quem? No Senhor. Nós estamos aqui numa igreja, correto? E como igreja, nós acreditamos que a nossa vida deve estar centralizada em Deus. E que os melhores relacionamentos que nós podemos nutrir também devem estar firmados em Deus. Tem mais uma historinha curiosa aqui entre os filipenses para a gente notar. Paulo cita ali o nome de duas mulheres, Evódia e Síntique. E o que é bastante curioso é que essa cidade em específico era conhecida por ter mulheres com uma personalidade extremamente forte. De forma positiva, claro, não estou falando mal delas, muito ao contrário. Até porque os estudiosos acreditam que a liderança forte dessa igreja era constituída por mulheres, e duas delas são citadas aqui. Só que no meio do caminho pintou um problema, porque a Evódia e a Síntique começaram a se desentender. E aí, uma queria fazer as coisas de um jeito, a outra não concordava muito. E cada uma começou a puxar para um lado. E o que é que elas começaram a comprometer? O viver em harmonia no Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? E que às vezes acontece no nosso dia a dia? A gente esquece que a nossa harmonia é firmada pelo Senhor. E aí entra o eu, entra a minha vontade, entra o meu jeito. Sabe um aplicativo que às vezes a gente instala no nosso sistema operacional familiar e que isso destrói os relacionamentos dentro do lar? É um aplicativo que chama o Sempre do Meu Jeito. Será que não vale a pena nesse momento dar uma verificada se esse aplicativo não foi instalado no teu sistema operacional familiar? Porque é tão difícil conviver com pessoas que entendem que só existe duas formas de realizar uma tarefa: o jeito delas e o errado. E tá cheio de gente assim. Tá ou não tá? A nossa harmonia é firmada no Senhor. Então a vontade que tem que prevalecer nas nossas relações é a vontade de Deus. Não é o meu jeito. É a forma como Deus orientou que nós devemos conduzir as nossas relações. Vivam em harmonia no Senhor. E aí o versículo continua e traz algumas informações muito legais para a gente, quando Paulo pede para que alguém auxiliem essas pessoas a retomarem a harmonia. E o que é muito interessante é que ele usa uma expressão ali, companheiro de jugo. Ou seja, alguém maduro nas atividades de liderança da comunidade, como era o próprio Paulo. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente quer resolver problemas pessoais como se fosse literalmente o Bozo. Lembra do Bozo, o palhaço lá, com aquele cabelo esquisitão? Já reparou que às vezes tem duas pessoas discutindo, você fala, deixa quieto, dá um abraço nele aí, diz que ama.
Isso é forma de realmente lidar e tratar com os problemas? Obrigar duas pessoas a pedirem perdão uma para outra sem que elas reflitam de que isso aconteceu porque em determinado momento elas quiseram fazer com que a vontade pessoal delas, com que o ego delas estivesse acima da vontade, da harmonia que vem do Senhor. Então a nossa comunidade precisa de pessoas maduras o suficiente para intermediar problemas de relação entre as pessoas, e precisam fazer isso de forma correta. Estão comigo? Vamos embora? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu acho um negócio muito estranho aqui. E só entendo isso pela ação do Espírito Santo. Não parece estranho alguém dar uma ordem, alguém ser imperativo em dizer que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor? Para mim parece estranho, sabe por quê? Porque a vida nos coloca em situações extremamente complicadas, extremamente difíceis. Como é que a gente consegue permanecer alegre diante da doença dos nossos filhos? Como é que a gente consegue permanecer alegre diante do desemprego? Como é que a gente consegue permanecer alegre diante das adversidades, diante do luto, diante da incompreensão, diante de ver a nossa família entrar num momento complicado em que as coisas parecem que não se encaixam mais? Como é que alguém pode nos sugerir com tanta força, com tanta veemência que a gente deve estar sempre alegre? É porque aqui Paulo está falando de um tipo de alegria diferente. De um tipo de alegria que está em Deus. De um tipo de alegria que não depende das circunstâncias. De um tipo de alegria que não é meramente um sentimento, mas é de fato uma decisão. Outra coisa que a gente deve liberar o espaço, e isso não deve fazer parte da forma como nós nos relacionamos com as pessoas, é o pessimismo. É a mania de querer achar que tudo sempre vai dar errado. É querer colocar em cima das nossas relações um peso desnecessário. Não é difícil conviver com pessoas que alguém vem compartilhar o sonho com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e aí a pessoa simplesmente olha para você e fala: eu acho que não vai dar certo. Não porque ela quer te exortar, te preparar por algo, não, é só para contrariar mesmo. E já reparou que às vezes a gente age assim? Às vezes alguém vem contar alguma dificuldade para você e você não está nem prestando atenção no que ela está falando. Você já está raciocinando aqui o que é que você vai responder. E eu preciso confessar outra coisa para vocês, gente. Eu sinto uma raiva incontrolável daquelas pessoas que tem aquela coleção de versículos que ela usa para tudo, sem considerar nenhum tipo de circunstância, e quer demonstrar aquela santidade interminável e aquela fé extremamente inabalável. Não hajam assim. Hajam com alegria. Encarem a vida sabendo que é Deus que cuida de nós em tudo, e confiar que é Ele que nos tira das piores situações possíveis, e inclusive de saber que por mais que Ele permita que a gente esteja exposto a mais violenta das situações emocionais, físicas, Ele vai estar com a gente. E a presença de Deus, ela é suficiente para que a gente não se renda, mas se apegue à alegria de estar com Deus. Eu queria te dar um conselho. Eu sei que a maior parte de vocês é mais velho que eu, é mais experimentado que eu, é muito mais inteligente, mais sábio que eu.
Mas, gente, para de se apegar tanto às coisas ruins que a vida tem e comece a se alegrar com aquilo de bom que Deus fez por você. Você tem uma família, alegre-se no Senhor pela sua família. Você tem filhos, alegre-se no Senhor pelos seus filhos. Você tem condições de ter um lar confortável para a sua família, alegre-se no Senhor por isso. E às vezes a gente não consegue se alegrar em Deus, e eu vou me permitir estender mais um pouquinho nesse assunto, porque tem algumas coisas que a gente precisa trazer à tona. Sabe o que às vezes impede a gente de realmente ser feliz e se alegrar no Senhor? Porque a gente confunde o que é necessidade com o que é desejo. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Vamos dar alguns exemplos? Vamos supor que você está passeando pelas ruas de São Paulo. De repente, você vê uma concessionária da Land Rover. E às vezes você pensa, eu preciso de uma Land Rover. Você precisa de uma Land Rover? Você pode ter o desejo, e não é pecado ter o desejo. E se Deus te conceder a oportunidade de ter um carro maravilhoso, amém, tenha o carro maravilhoso e desfrute dele. Mas não trate disso como uma necessidade. Às vezes a pessoa está passeando no shopping, vê aquela roupa maravilhosa e ela fala, eu preciso dessa roupa. E hoje em dia está complicado, você não precisa nem ir no shopping mais, não é? Basta você entrar numa loja virtual e começar. Não, você precisa de uma boa roupa, de um bom calçado, você precisa estar vestido, você precisa se abrigar do frio, mas não necessariamente você precisa de uma roupa super cara, porque é da grife de fulano de quem. Percebe que às vezes a gente confunde o que é desejo com o que é necessidade? Então, ao invés de se chatear com Deus porque Ele não concede os seus desejos, alegre-se no Senhor porque Ele supre as suas necessidades. Amém? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aqui a gente tem um probleminha. Porque a palavra original ali no grego, que foi traduzida por amabilidade, aqui na versão da NVI, e por moderação, na João Ferreira de Almeida, a gente não consegue ter uma palavra que seja literalmente equivalente ao original. E eu vou explicar por quê. A palavra usada originalmente, ela me traz um sentido de que eu, me tomando por exemplo, posso ter todos os direitos legais para tomar uma decisão e para tomar uma atitude. Eu posso ter todas as condições morais. Eu posso ter toda a aptidão necessária para supremamente tomar uma decisão de justiça e de juízo. Mas eu escolho exercitar o amor. Eu escolho exercitar a misericórdia. E isso às vezes é muito difícil. E pode ter certeza que se você não se pegou ainda numa situação em que talvez você esteja coberto de razão, e alguém te feriu, às vezes de graça, por um motivo completamente torpe e inútil, e quem sabe você tenha até razões para querer se privar da convivência dessa pessoa de forma brusca. Mas é nesses momentos que a gente precisa exercer a misericórdia e o amor.
É nesses momentos que o desejo de vingança precisa ser vencido pelo perdão. Então, se tem algo que a gente tem que urgentemente se livrar para preservar as nossas relações, é querer levar tudo a ferro e fogo. A justiça de Deus foi generosa conosco. Nós merecíamos condenação. Nós merecíamos estar eternamente afastados de Deus. Mas Deus escolheu estar perto. E eu preciso ser generoso. Eu preciso agir com gentileza, assim como Deus agiu com gentileza comigo. Isso preserva demais as nossas relações pessoais. E isso é fundamental para que a gente viva a nossa família da forma mais harmoniosa possível. Seja generoso com aquele que te machuca. E aí haverá esperança para que esses laços afetivos não se rompam, ou mesmo que eles tenham se rompidos, eles sejam retornados. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Outro vírusinho que incomoda muito o nosso sistema familiar é o andar ansioso. A ansiedade em si é um sentimento às vezes incontrolável. Quem é que nunca gerou dentro de si a expectativa por uma prova que vai fazer, ou por alguma dificuldade no serviço? Agora, o que não pode de forma alguma tomar conta do nosso ser é permitir que a ansiedade se instale e nos domine. E qual é o remédio para isso? Como é que a gente se livra da ansiedade? Está ali, orando, entregando a nossa súplica a Deus. Por que Paulo usa essas duas palavras, oração e súplica? Elas não parecem ser a mesma coisa? Não são. Porque oração em si tem a ver com estar na presença de Deus, conversar com Deus, aproximar-se de Deus, reconhecer quem Deus é, adorá-lo. E isso traz aqui pra gente algo preciosíssimo, que é quando a gente for se colocar diante de Deus para apresentar as nossas súplicas a Ele, antes a gente deve se aproximar e reconhecer quem Ele é. É se aproximar para estar perto. Senhor, eu estou na Tua presença porque é maravilhoso estar aqui. Senhor, e o Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso. O Senhor entende o meu coração e a minha vida de uma forma que nem eu mesmo sou capaz de entender. E é por isso que a minha confiança está em Ti. Você percebe que só essa introdução de se aproximar de Deus já é o suficiente para que a gente encare os nossos problemas de uma forma diferente? E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que privilégio maravilhoso! Saber que o próprio Cristo Jesus está disposto a guardar o nosso coração, a sede das nossas emoções e também a nossa mente, onde reside as nossas memórias, aonde reside a nossa capacidade de raciocinar.
Deus quer cuidar de você, das suas emoções e do seu intelecto. Se aproxime dele, ore, coloque a sua súplica. Você ficará livre da ansiedade, terá as suas emoções e o seu coração guardado pelo próprio Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Imagine que você é o seu celular, seu amado e inseparável celular. Assim como você precisa fazer uma limpeza nele de vez em quando, e escolher o que vai e o que fica, está aqui uma relação legal para a gente saber o que é que precisa ficar. Precisa ficar o que é verdadeiro, então tudo aquilo que é falsidade precisa ser eliminado. Precisa ficar tudo aquilo que for nobre, então tudo aquilo que é dispensável, é ilegítimo, precisa ser jogado fora. Tudo que for correto, então tudo aquilo que não é exato, tudo aquilo que gera dúvida, tudo aquilo que gera confusão, precisa ser eliminado. Tudo aquilo que for puro precisa ficar, e se o que é puro precisa ficar, a gente precisa se livrar das impurezas. Tudo aquilo que for amável tem que ficar, então tudo aquilo que não é amável, tudo aquilo que não é uma expressão de amor, precisa deixar urgentemente as nossas vidas. Livre-se daquilo que é desnecessário agora. E se for difícil para você, se for uma luta para você, comece o processo de libertação agora. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Tudo aquilo que é excelente e que é digno de louvor é o que deve ocupar a nossa mente. Você já reparou que tudo aquilo que ocupa a sua mente age em você de uma forma tão grandiosa que você começa a se relacionar profundamente com aquilo que você pensa, ou às vezes você até se torna naquilo que ocupa a tua mente, naquilo que você pensa diariamente? Se você tem boas leituras, o que acontece com você? Você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais bem informada. Se você se dedica a ter conversas agradáveis, e essas conversas agradáveis é o que está na tua mente, já reparou que você se torna uma pessoa mais agradável, mais fácil de lidar? Se você ouve boa música, gente, eu vou dar uma frisada nisso aqui, porque é muito verdade. Faz uma experiência essa semana, você para essa semana e só escuta música boa, sabe? E vê como é que vai estar o teu humor no sábado. Vê como vai ser o seu relacionamento com as pessoas no decorrer dessa semana. Cara, isso é um conselho precioso. Ocupe a sua mente com aquilo que é bom e se livre de tranqueira. E assim você será uma pessoa melhor. Sabe o que de fato deve dominar a sua mente? Estar lá o tempo todo e não sair de jeito nenhum. E pela presença desse ser, tudo ser transformado na sua vida. Cara, enche a tua mente de Deus. Se ocupa de Deus. Ocupa a tua mente em abraçar o Evangelho. E com certeza a sua vida vai ser muito melhor. Vocês duvidam disso? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com você.
Quer que a paz reine nos seus relacionamentos e na sua família? Livre-se daquilo que não presta. E ponha em prática tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro. E o Deus de paz estará conosco.